Durante a nomeação do milionário, uma mãe de trigêmeos invadiu a reunião e tomou o microfone na mesma hora. O que ela disse deixou todos os acionistas horrorizados. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. O sol ainda não havia nascido quando Carolina Santos atravessou os imensos portões da mansão dos Almeida. Seus passos ecoavam pelo caminho de pedras que serpenteava entre os jardins meticulosamente cuidados, enquanto a garota de 23 anos ajeitava o uniforme simples que denunciava sua posição como empregada doméstica daquela suntuosa residência. O orvalho da manhã ainda cobria as flores do jardim quando ela chegou à entrada dos funcionários. Carolina respirou fundo, sentindo o perfume das rosas que ela mesma ajudara a plantar meses atrás. Suas mãos tremeram levemente ao digitar a senha do alarme. Não pelo nervosismo de começar mais um dia de trabalho, mas pela ansiedade do que poderia acontecer nas próximas horas. A cozinha estava silenciosa quando ela entrou. Era sempre a primeira a chegar, muito antes que a governanta Dona Marinês ou qualquer outro funcionário. Carolina gostava dessa solidão matinal, desse momento em que podia organizar seus pensamentos enquanto preparava o café da manhã da família. Mas naquela manhã em particular, seus pensamentos estavam longe de suas tarefas habituais. Enquanto separava as frutas para o café da manhã, suas mãos pararam sobre uma maçã vermelha e perfeita. O reflexo do sol nascente na fruta a fez lembrar da primeira vez que viu Gustavo Almeida, o filho mais novo dos patrões, voltando de sua corrida matinal. O suor fazendo sua camiseta grudar no corpo definido, o sorriso charmoso que ele sempre lhe direcionava quando achava que ninguém estava olhando. Carolina balançou a cabeça, tentando afastar as memórias. Não deveria pensar nele dessa forma. Era a empregada, ele era o filho do patrão, futuro CEO das empresas Almeida. Mas seu coração não obedecia à razão quando se tratava de Gustavo. Os últimos 3 meses haviam sido como um sonho. Encontros secretos no jardim depois que todos dormiam. Beijos roubados na biblioteca, promessas sussurradas sob o luar. Bom dia, Carolina. A voz grave e familiar a fez sobressaltar-se. Gustavo estava parado à porta da cozinha, vestindo seu conjunto de corrida de grife. Seu cabelo castanho escuro ainda úmido do banho pós-exercício, os olhos verdes fixos nela com aquela intensidade que a fazia esquecer todas as barreiras sociais entre eles. Bom dia, senhor Gustavo. Ela respondeu formalmente, baixando os olhos para a bancada. Tinha que manter as aparências, especialmente agora que Dona Marinês poderia chegar a qualquer momento. Sempre tão formal. Ele sorriu, aproximando-se. Não tem ninguém aqui ainda. Por favor, senhor Gustavo. Carolina deu um passo para trás, seu coração acelerado. Precisamos conversar, mas não aqui. É importante. O sorriso dele vacilou por um momento, mas logo voltou, ainda mais charmoso. O de sempre, então? No jardim, depois que todos dormirem. Carolina assentiu discretamente, voltando sua atenção para o café da manhã que precisava terminar de preparar. Gustavo ainda ficou alguns segundos parado, observando-a, antes de sair da cozinha com seu andar elegante e seguro de quem sempre teve tudo o que quis na vida. O dia transcorreu como uma tortura. Carolina executava suas tarefas mecanicamente, sua mente focada no que precisava dizer a Gustavo. A notícia que descobrira na noite anterior havia virado seu mundo de cabeça para baixo, e ela sabia que precisava compartilhá-la com ele. Afinal, ele tinha prometido que o que existia entre eles era especial, diferente. Que não importava que ela fosse uma empregada. O amor verdadeiro superava qualquer barreira social. Quando a noite finalmente chegou e a mansão silenciou, Carolina dirigiu-se ao Jardim dos Fundos. A lua cheia iluminava o caminho entre as roseiras, criando sombras misteriosas nos arbustos perfectly podados. Seu coração batia descompassado enquanto ela aguardava, sentada no banco de madeira que havia se tornado seu ponto de encontro secreto. Gustavo apareceu alguns minutos depois, elegante mesmo em suas roupas casuais de marca. Seu sorriso, normalmente tão cativante, parecia diferente naquela noite. Havia algo em seus olhos que Carolina não conseguia decifrar. Você queria conversar, ele disse, mantendo uma distância incomum entre eles. Então vamos conversar. Carolina respirou fundo, reunindo toda a sua coragem.
O momento havia chegado. Ela não imaginava que aquela conversa mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, de maneiras que ninguém poderia prever. O ar noturno estava carregado de tensão, enquanto Carolina tentava encontrar as palavras certas. As rosas ao seu redor, que antes pareciam tão românticas, agora exalavam um perfume quase sufocante. Seus dedos se entrelaçavam nervosamente sobre o colo do uniforme que ainda vestia. Gustavo, Ela começou, sua voz tremendo levemente. Eu descobri algo ontem, algo que vai mudar nossas vidas. Ele permaneceu em silêncio, seu rosto parcialmente sombreado pela luz do luar. O vento suave agitava as folhas das árvores, criando um sussurro que parecia acompanhar a tensão do momento. Eu estou grávida, Carolina finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. E não é só isso, são trigêmeos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina observou o rosto de Gustavo transformar-se, suas feições bonitas contorcendo-se em uma expressão que ela nunca havia visto antes. O sorriso charmoso que tanto a encantara deu lugar a uma linha dura e fria. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz cortante como gelo. Sim, ela respondeu, suas mãos instintivamente protegendo seu ventre ainda plano. Fiz os exames ontem. O médico confirmou. São 3 bebês. Gustavo passou as mãos pelos cabelos perfeitamente arrumados, um gesto que traía sua agitação. Começou a andar de um lado para outro, seus sapatos italianos esmagando o cascalho do jardim. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Não agora. Não com você. As palavras a atingiram como um tapa. Como assim, não comigo? Carolina, seja realista. Ele virou-se para ela, sua voz assumindo um tom condescendente que ela nunca havia escutado antes. Você realmente achou que isso poderia dar certo? Eu sou o herdeiro das empresas Almeida. Semana que vem vou ser anunciado como o novo CEO. Tenho uma noiva de família tradicional, conexões importantes, mas você disse... Carolina sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar no banco de madeira. Você prometeu que o que tínhamos era especial, que não importava quem eu era. Gustavo soltou uma risada seca, sem humor. Por favor, Carolina, você é uma empregada doméstica. Foi divertido enquanto durou, mas precisamos ser práticos agora. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela se manteve firme. Práticos? Estou esperando 3 filhos seus. E quem pode provar isso? Ele rebateu, seu rosto assumindo uma expressão calculista. Olha, vou ser generoso. Vou te dar uma boa quantia em dinheiro, o suficiente para você recomeçar em outro lugar. Longe daqui. Carolina sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Você está me comprando? Me mandando embora? Estou te oferecendo uma saída digna. Ele corrigiu, tirando o celular do bolso e começando a digitar algo. Amanhã mesmo providencio sua demissão e o dinheiro estará na sua conta antes do fim do dia. É mais do que generoso. Eu não quero seu dinheiro, ela exclamou, levantando-se. Essas crianças têm direito a um pai. Não me faça rir, Carolina. Ele guardou o celular. Seu rosto agora uma máscara de frieza. Você realmente acha que alguém vai acreditar na sua palavra contra a minha? Uma empregada tentando dar o golpe no patrão rico? É uma história antiga demais. As palavras dele a atingiram como punhaladas. Cada sílaba destruía uma memória feliz, cada gesto frio apagava um momento de carinho que haviam compartilhado. O homem à sua frente era um completo estranho, tão diferente do Gustavo por quem se apaixonara. Você tem até amanhã para limpar seu armário, ele disse, já se virando para partir. Sua carta de demissão estará pronta pela manhã. E Carolina? Ele parou, olhando por cima do ombro. Não tente fazer nenhuma bobagem. Meus advogados não seriam nada gentis com uma tentativa de extorsão. Carolina ficou paralisada, observando-o desaparecer na escuridão do jardim. As rosas ao seu redor, que antes pareciam tão românticas, agora eram testemunhas silenciosas de seu coração despedaçado. O vento frio da noite secava as lágrimas em seu rosto, enquanto sua mente tentava processar como seu conto de fadas havia se transformado em pesadelo em questão de minutos. Naquela noite, deitada em sua cama simples no quarto de empregada, Carolina chorou,
até não ter mais lágrimas. Suas mãos acariciavam seu ventre, prometendo silenciosamente aos 3 pequenos seres que cresciam dentro dela que não importava o que acontecesse, ela lutaria por eles. Mesmo sozinha, mesmo rejeitada, ela encontraria uma maneira. O que ela não sabia era que o destino tinha outros planos, e que aquela noite terrível seria apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O pequeno apartamento de um cômodo no subúrbio de São Paulo parecia ainda menor naquela manhã chuvosa. Carolina observava as gotas escorrerem pela única janela do ambiente, enquanto suas mãos descansavam sobre a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez de trigêmeos. 3 meses haviam se passado desde a noite no Jardim dos Almeida. O dinheiro da rescisão, que parecia tanto no início, estava acabando rapidamente. As contas do pré-natal especializado em gestação múltipla consumiam grande parte de suas economias, e encontrar trabalho sendo gestante estava se provando uma tarefa quase impossível. "Vocês são fortes, não é?" Sussurrou para sua barriga, sentindo os primeiros movimentos dos bebês. O médico havia alertado sobre os riscos de uma gravidez trigemelar, especialmente considerando seu histórico de pressão baixa. Precisaria de repouso e cuidados especiais, justamente quando mal tinha dinheiro para se alimentar adequadamente. O som da campainha a surpreendeu. Carolina não esperava visitas, não tinha feito amigos no bairro novo e sua família morava no interior. Ao abrir a porta, deparou-se com uma senhora elegante, de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um sorriso gentil no rosto. "Bom dia, querida. Você deve ser a Carolina", a senhora disse com uma voz calorosa. "Sou Dora Monteiro, sua vizinha do 302. Percebi que você se mudou há algumas semanas e sempre quis vir me apresentar, mas você sai tão cedo e volta tão tarde." Carolina hesitou por um momento, surpresa com a visita inesperada. Havia algo no olhar de Dona Dora que transmitia uma serenidade reconfortante. "Por favor, entre", Carolina convidou, sentindo-se um pouco envergonhada pela simplicidade do apartamento. "Desculpe a bagunça, ainda estou organizando as coisas." Dora entrou, carregando uma sacola que exalava um aroma delicioso de bolo caseiro. Seus olhos experientes percorreram o ambiente, notando os papéis de currículo sobre a mesa, os folhetos de agências de emprego e, principalmente, o semblante cansado da jovem. "Trouxe um bolo de fubá", Dora sorriu, colocando a sacola sobre a pequena mesa. "Sempre faço demais e pensei em compartilhar com minha nova vizinha. Além disso, ela fez uma pausa significativa. Imagino que, na sua condição, um lanchinho extra seja bem-vindo." Carolina instintivamente levou as mãos à barriga, surpresa. "Como a senhora... Querida, fui enfermeira obstétrica por 40 anos, Dora respondeu com um sorriso maternal. "Reconheço uma gestante de longe, e pelo volume da sua barriga com tão pouco tempo, arrisco dizer que não é só um bebê." As lágrimas vieram sem aviso. Depois de meses guardando tudo para si, enfrentando consultas médicas sozinha, dormindo com medo do futuro, aquele simples gesto de bondade foi o suficiente para romper suas defesas. "São 3, Carolina soluçou, enquanto Dora a conduzia gentilmente até o sofá-cama. "E eu estou com tanto medo." Durante as 2 horas seguintes, Carolina encontrou-se contando tudo a Dora. A história com Gustavo, a rejeição, as dificuldades para encontrar trabalho, os riscos da gravidez. A senhora ouvia atentamente, seus olhos expressivos alternando entre compaixão e indignação. "Minha filha", Dora finalmente falou segurando as mãos de Carolina entre as suas. "Você não está mais sozinha. Não sei se você acredita em destino, mas eu perdi minha única filha há 5 anos. Desde então, venho pedindo a Deus uma razão para continuar. E aqui está você, precisando de uma mãe postiça enquanto eu preciso de alguém para cuidar." "Mas a senhora mal me conhece", Carolina protestou fracamente. "Idade tem suas vantagens, querida. Uma delas é confiar em nossos instintos." Dora sorriu, levantando-se com determinação. "Primeira coisa, você precisa se alimentar melhor. Vou fazer um almoço decente hoje. Depois vamos dar uma olhada nesses currículos. Tenho alguns contatos da época que trabalhava no hospital que podem nos ajudar." Naquela tarde,
Enquanto observava Dora movimentar-se em sua pequena cozinha com a familiaridade de quem sempre estivera ali, Carolina sentiu, pela primeira vez em meses, que talvez houvesse esperança. O aroma de comida caseira preenchia o apartamento, e os bebês pareciam mais agitados que o normal, como se também sentissem a mudança no ar. Sabe, Carolina, Dora comentou enquanto cortava legumes, às vezes a vida nos tira tudo para nos dar algo muito maior. Você vai ver, essa história ainda vai ter muitas surpresas. O que Carolina não imaginava era o quanto Dona Dora estava certa. As surpresas que o destino reservava para elas estavam apenas começando, e o universo conspirava para tecer uma trama muito mais complexa do que qualquer uma poderia prever. O amanhecer encontrou Carolina acordada, sentada na poltrona reclinável que Dona Dora havia encontrado guardada em seu apartamento. Nas últimas semanas, diversos móveis e utensílios haviam misteriosamente aparecido em seu pequeno apartamento, sempre acompanhados da mesma explicação da bondosa senhora. Estava só ocupando espaço mesmo, querida. Seus pensamentos foram interrompidos por uma pontada na região lombar. A gravidez de trigêmeos, agora no 5º mês, começava a apresentar desafios cada vez maiores. O Dr. Roberto, um obstetra especializado em gestações múltiplas que Dora conhecia dos tempos de hospital, havia sido categórico na última consulta. Precisava de repouso absoluto. "Bom dia, minha querida!" A voz alegre de Dora ecoou pelo apartamento enquanto ela entrava usando sua própria chave, outro presente que ela praticamente impôs a Carolina. "Trouxe aquele pão de queijo que você anda desejando tanto." Carolina sorriu, sentindo o aroma delicioso invadir o ambiente. Era impressionante como Dora sempre parecia saber exatamente do que ela precisava, antes mesmo que ela mesma soubesse. "Dona Dora, a senhora não existe", Carolina disse, enquanto a senhora já se movimentava pela cozinha preparando o café da manhã. "Não sei como agradecer por tudo." "Ora, não comece com isso de novo." Dora interrompeu seu tom firme mas carinhoso. "Você já é parte da minha família." E por falar em família, ela fez uma pausa dramática. "Tenho uma surpresa para você." Carolina observou curiosa enquanto Dora tirava alguns papéis da bolsa. "Lembra da minha amiga Margarida, que tem aquela pastelaria no centro? Então ela está precisando de alguém para ajudar com a parte administrativa. Trabalho tranquilo, que você pode fazer sentada, meio período." "Mas, Dona Dora", Carolina protestou, "na minha condição, quem vai querer me contratar?" "A Margarida quer", Dora respondeu com um sorriso satisfeito. "Até porque eu já contei tudo para ela, e ela adorou a ideia de ter alguém com sua experiência em administração. Sim, eu sei que você fazia faculdade antes de trabalhar na mansão dos Almeida." As lágrimas vieram fácil, algo comum nos últimos meses, culpa dos hormônios da gravidez. "A senhora é um anjo, Dona Dora." "Anjo nada, sou apenas uma velha teimosa que sabe reconhecer uma boa pessoa quando vê uma", ela respondeu, servindo o café da manhã. "Agora vamos combinar uma coisa. Chega de senhora e dona. Para você é só Dora." O dia transcorreu com Dora ajudando Carolina a organizar seus documentos para o novo trabalho. Entre uma atividade e outra, conversavam sobre o futuro, sobre os preparativos para a chegada dos bebês, sobre a vida. "Sabe, Carolina", Dora comentou enquanto organizavam o pequeno guarda-roupa com as primeiras roupinhas dos bebês. Todas tricotadas por ela mesma. "Às vezes penso que foi minha Clarinha quem te enviou para mim." "Clarinha?" "Minha filha", Dora respondeu, seus olhos marejando levemente. "Ela sempre quis ter filhos, mas não pôde. Era professora, sabia? Adorava crianças. Tinha esse mesmo brilho nos olhos que você tem quando fala dos bebês." Carolina segurou a mão de Dora, sentindo a profundidade daquele momento de compartilhamento. "Tenho certeza que ela está orgulhosa da mãe maravilhosa que a senhora é. Não só para ela, mas para tantas outras pessoas." O momento foi interrompido pela campainha. Era Margarida, dona da pastelaria, vindo conhecer pessoalmente sua futura funcionária. Uma senhora tão alegre quanto Dora, com bochechas coradas e um sorriso contagiante. "Então essa é a famosa Carolina", Margarida exclamou, abraçando-a como se já fossem velhas amigas. "Dora não para de falar de você, e olha só essa barriguinha linda. 3 de uma vez, que maravilha!"
A tarde passou voando entre conversas e risadas. Margarida contou histórias hilárias sobre os clientes da pastelaria, Dora compartilhou algumas de suas aventuras como enfermeira e Carolina, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente em casa. Quando a noite chegou e ela finalmente se deitou, Carolina refletiu sobre como a vida era surpreendente. Há alguns meses, sentia-se completamente sozinha e perdida. Agora estava cercada de pessoas que genuinamente se importavam com ela e com seus bebês. O que ela não sabia era que, enquanto seu pequeno mundo se reorganizava de forma tão positiva, outros eventos estavam se desenrolando no universo corporativo dos Almeida. Eventos que em breve atravessariam seu caminho novamente, trazendo consigo revelações que mudariam o rumo de muitas vidas. O escritório no último andar do edifício sede das empresas Almeida refletia o poder e a tradição de 3 gerações de empresários. Gustavo observava a cidade através das enormes janelas de vidro, seu reflexo misturando-se com o horizonte de São Paulo. Seu terno italiano impecável e sua postura altiva mascaravam a inquietação que o consumia nos últimos meses. Filho, precisamos revisar os últimos detalhes da sua apresentação para o conselho. Alberto Almeida, seu pai, falou enquanto entrava na sala. A imponente figura do patriarca da família carregava o peso de décadas, liderando um dos maiores conglomerados empresariais do país. Está tudo sob controle, pai, Gustavo respondeu, virando-se com um sorriso ensaiado. Os números do último trimestre superaram todas as expectativas, e o projeto de expansão internacional está avançando conforme o planejado. Alberto sentou-se na poltrona de couro, estudando o filho com olhos experientes. Não é só de números que estou falando, Gustavo. Sua imagem precisa ser impecável. O casamento com Helena foi estrategicamente planejado para fortalecer nossas alianças comerciais com a família dela. Helena Montenegro, sua noiva, filha de um dos maiores acionistas da empresa. Um casamento arranjado, disfarçado de amor verdadeiro para a sociedade. Gustavo ajustou a gravata, sentindo-a mais apertada que o normal. O casamento está marcado para 2 meses após o anúncio da sucessão. Ele respondeu mecanicamente. Helena já está cuidando de todos os detalhes com a assessoria de eventos. Ótimo. Alberto assentiu, mas sua expressão permaneceu séria. Agora me diga, filho, há algo que eu precise saber? Algo que possa comprometer nossa reputação? Por um momento, a imagem de Carolina cruzou a mente de Gustavo. O rosto dela naquela última noite no jardim, as lágrimas, a notícia da gravidez. Ele engoliu seco, mantendo a compostura. Absolutamente nada, pai. Minha vida pessoal e profissional está exatamente como deve estar. Naquele mesmo momento, em outro ponto da cidade, Helena Montenegro atravessava os corredores do centro empresarial de sua família. Sua beleza clássica e elegância natural faziam cabeças virarem por onde passava. Mas seus olhos astutos e determinação férrea revelavam que havia muito mais nela do que apenas a futura esposa do herdeiro Almeida. Senhorita Montenegro, sua assistente a alcançou apressada. Aqui está o relatório que a senhora solicitou sobre as últimas movimentações financeiras do senhor Gustavo Almeida. Helena pegou a pasta com um sorriso discreto. Durante meses, havia mantido investigadores particulares monitorando cada passo de seu noivo. Não por ciúme, mas por precaução. Nos círculos em que transitava, informação era poder. Em seu escritório privativo, decorado com um requinte minimalista, Helena examinou os documentos. Suas sobrancelhas perfeitamente delineadas se arquearam ao notar uma transferência bancária significativa, realizada meses atrás para uma conta em nome de Carolina Santos. Interessante, murmurou para si mesma, digitando o nome em seu notebook. Em poucos minutos tinha diante de si um dossiê completo. Ex-funcionária da mansão Almeida, demitida repentinamente, grávida. O telefone em sua mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe, Beatriz Montenegro, presidente do Conselho de Acionistas Minoritários das Empresas Almeida. Querida, precisamos conversar sobre a reunião de sucessão. A voz elegante de Beatriz soou através do aparelho. Há rumores circulando.
Precisamos ter certeza de que nada vai manchar a reputação da família. Helena sorriu, seus olhos fixos no arquivo em sua tela. Não se preocupe, mamãe. Tenho tudo sob controle. Na verdade, ela fez uma pausa calculada. Acho que finalmente encontrei algo muito interessante. De volta ao escritório dos Almeida, Gustavo finalizava os últimos ajustes em sua apresentação quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena. Precisamos conversar. Urgente. Assunto delicado. Seu sangue gelou. Helena não era do tipo que usava a palavra urgente sem um bom motivo. Enquanto digitava uma resposta, não pôde evitar o pensamento de que seu mundo perfeitamente controlado começava a mostrar suas primeiras rachaduras. O que nenhum deles sabia era que o destino estava preparando um encontro que mudaria o rumo de todas aquelas vidas cuidadosamente planejadas. As peças do tabuleiro começavam a se mover e o jogo de poder estava prestes a ganhar um novo e inesperado participante. O restaurante escolhido por Helena para o encontro era um dos mais exclusivos de São Paulo, localizado no último andar de um edifício histórico. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas naquela noite, nem mesmo o pôr do sol espetacular conseguia amenizar a tensão no ar. Helena já estava sentada quando Gustavo chegou, seus dedos longos e bem cuidados tamborilando suavemente sobre a pasta de couro italiana que repousava ao lado de sua taça de vinho tinto. O vestido de grife ressaltava sua elegância natural, mas havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de determinação e desapontamento que fez Gustavo hesitar por um segundo antes de se aproximar. Desculpe o atraso, ele disse, ajeitando o paletó ao sentar. O trânsito estava caótico. Sempre tão formal, Gustavo. Helena respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vamos pular as formalidades? Tenho algo para te mostrar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carolina terminava seu primeiro dia de trabalho na pastelaria de Margarida. Apesar da insistência de Dora para que ficasse em repouso, ela havia convencido todos que um trabalho leve, sentada, seria bom para sua saúde mental. Você tem um dom natural para números, Margarida comentou, observando as planilhas que Carolina havia organizado. Em apenas um dia encontrou falhas no sistema que ninguém tinha percebido em anos. Carolina sorriu, mas o sorriso foi interrompido por uma pontada aguda na barriga. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Carolina? Margarida percebeu a mudança. Está tudo bem? De volta ao restaurante, Helena deslizava documentos sobre a mesa enquanto Gustavo sentia seu mundo desmoronar. Fotos de Carolina entrando em consultas médicas, exames de ultrassom mostrando claramente 3 bebês, registros bancários da transferência que ele havia feito. Então, Helena bebericou seu vinho calmamente. Quando pretendia me contar sobre seus trigêmeos? Helena, eu posso explicar. Gustavo começou, sua voz tremendo levemente. Foi um erro, algo que aconteceu antes de nosso noivado. Poupe-me dos detalhes sórdidos, ela o interrompeu. O que me interessa é como isso afeta nossos planos. Você tem ideia do escândalo que isso causaria se viesse à tona às vésperas da sucessão? O que você quer? Gustavo perguntou, reconhecendo o brilho calculista nos olhos de sua noiva. Quero que você faça a coisa certa, Helena respondeu, surpreendendo-o. Não por ela, não por você, mas pelo império que nossas famílias construíram. Vou te dar 2 opções. Ou você resolve essa situação adequadamente, assumindo suas responsabilidades de forma discreta, ou... Uma nova mensagem no celular de Gustavo interrompeu a conversa. Era seu pai. Venha ao meu escritório imediatamente. Assunto grave. No mesmo instante, na pastelaria, a situação de Carolina se agravava. As dores aumentavam e um líquido escuro manchava sua cadeira. Chamem uma ambulância, gritou Margarida, enquanto Dora, que havia chegado para buscar Carolina, já estava ao seu lado, checando seus sinais vitais, com a experiência de anos de enfermagem. Pressão baixando, Dora murmurou, segurando a mão de Carolina. Aguentem firme, pequenos, vamos lutar por vocês. O universo parecia conspirar para que todas as linhas daquela história se encontrassem naquela noite. Enquanto uma ambulância cortava o trânsito de São Paulo levando Carolina, Gustavo dirigia seu carro importado em direção ao escritório do pai,
e Helena fazia uma ligação misteriosa em sua cobertura. A cidade continuava sua rotina noturna, alheia ao drama que se desenrolava em diferentes pontos de sua extensão. Vidas entrelaçadas por escolhas do passado, prestes a colidirem de maneira irreversível. O destino, aquele roteirista imprevisível, preparava sua cartada mais dramática. Os próximos minutos mudariam para sempre o rumo daquelas vidas, e nenhum deles estava verdadeiramente preparado para o que estava por vir. O Hospital São Lucas, um dos mais conceituados de São Paulo, fervilhava de atividade naquela noite. Na ala de emergência obstétrica, Carolina estava sendo atendida por uma equipe especializada, enquanto Dora e Margarida aguardavam ansiosamente por notícias. "Precisamos estabilizar a pressão", ordenava Dr. Roberto, que coincidentemente estava de plantão naquela noite. "A gestação precisa continuar por pelo menos mais algumas semanas para dar chance aos bebês." Do outro lado da cidade, no imponente escritório das empresas Almeida, Alberto encarava a vista da cidade com uma expressão grave. Ao ouvir os passos do filho se aproximando, respirou fundo, segurando um envelope amarelado em suas mãos. "Sente-se, Gustavo", ordenou sem se virar. "Hoje, mais cedo, recebi uma visita interessante. Helena Montenegro veio me contar uma história fascinante sobre uma ex-funcionária nossa." Gustavo sentiu o sangue gelar em suas veias. "Pai, eu..." "Silêncio!" Alberto se virou bruscamente. "Mas sabe o que é mais interessante? Enquanto Helena me contava sobre seus deslizes, algo na história me pareceu familiar. Familiar demais." No hospital, Carolina recebia medicação para controlar a pressão arterial. Dora segurava sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. "Os bebês estão estáveis", informou o doutor. Roberto, checando o monitor. "Mas precisaremos mantê-la internada. A gestação é de alto risco e..." Foi interrompido por uma enfermeira que entrou apressada na sala. "Doutor, há uma pessoa querendo informações sobre a paciente. Diz ser a sogra dela." De volta ao escritório dos Almeida, Alberto abriu o envelope amarelado, espalhando antigas fotografias sobre a mesa. Em uma delas, uma jovem muito parecida com Carolina sorria ao lado de uma versão mais jovem de Alberto. "Há 30 anos, Alberto começou, sua voz carregada de emoção. "Eu também me apaixonei por uma funcionária, Maria Santos. Sua mãe era nossa governanta na época." Os olhos de Gustavo se arregalaram ao reconhecer o sobrenome. "Santos?" "Sim, Santos." Alberto continuou. "Quando meu pai descobriu, fez exatamente o que você fez com a filha dela. A afastou, a mandou embora, a ameaçou, mas diferente de você, eu nunca soube que ela estava grávida. Nunca soube que tinha uma filha." No hospital, uma elegante senhora de meia-idade atravessava os corredores com passos decididos. Regina Almeida, esposa de Alberto, carregava uma expressão complexa em seu rosto aristocrático. "Onde está a Carolina Santos?" perguntou a recepcionista, sua voz tremendo levemente. Dora, que havia saído para buscar café, congelou ao ouvir aquele nome. Virando-se lentamente, encontrou-se face a face com Regina Almeida. "A senhora..." Dora começou, reconhecendo-a das revistas sociais. "Sou a sogra dela", Regina respondeu com firmeza. "E já está na hora dessa família assumir suas responsabilidades." No escritório, Gustavo desabava em uma poltrona, tentando processar a revelação bombástica. "Carolina é minha irmã?" "Não." Alberto bateu na mesa. "Carol é filha de Maria, mas não é minha filha. Maria já estava grávida quando começamos nosso relacionamento, mas isso não muda o fato de que você repetiu os mesmos erros que eu cometi no passado. E pior, com a filha da mulher que eu nunca deixei de amar." O celular de Gustavo vibrou. Era Helena novamente. Na tela, uma mensagem curta. "Carolina está no hospital. Sua mãe está a caminho. É hora de decidir que tipo de homem você quer ser." No quarto do hospital, Carolina lutava para manter a gestação. Os monitores mostravam os batimentos cardíacos dos trigêmeos. 3 vidas inocentes dependendo de sua força. "Calma, querida", Dora sussurrava, enquanto observava Regina Almeida conversando com os médicos no corredor. "Parece que o universo finalmente está colocando as coisas no lugar." A noite se arrastava,
e em diferentes pontos da cidade, vidas que pareciam separadas por abismos sociais e décadas de segredos começavam a se entrelaçar de maneiras inesperadas. O destino, em sua sabedoria misteriosa, estava prestes a revelar que algumas histórias precisam de gerações para serem corrigidas. E enquanto Carolina lutava pela vida de seus bebês, os pilares do Império Almeida tremiam com o peso de verdades há muito tempo enterradas, mas nunca esquecidas. O corredor do hospital transformou-se em um palco improvável, onde diferentes mundos colidiram naquela noite. Regina Almeida, em seu conjunto Chanel impecável, conversava em voz baixa com o Dr. Roberto, enquanto Dora e Margarida observavam a cena com uma mistura de apreensão e curiosidade. Os próximos dias serão cruciais, explicava o médico. A pressão arterial está controlada, mas precisamos monitorar constantemente. A gestação múltipla já é delicada e o estresse emocional complica ainda mais o quadro. Regina assentiu, seus olhos marejados traindo a compostura usual. Faça o que for necessário, doutor. Dinheiro não é problema. Com todo respeito, senhora Almeida. Dora se aproximou, sua voz firme, mas gentil. Carolina já tem quem cuide dela. Não precisamos... Precisamos sim. Regina a interrompeu, surpreendendo a todos com a emoção em sua voz. Porque eu falhei com Maria há 30 anos, e não vou falhar com a filha dela agora. Naquele momento, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Alberto Almeida surgiu, seguido por Gustavo, que parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Helena vinha logo atrás, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia a tempestade de emoções por baixo. Como ela está? Alberto perguntou, sua voz normalmente imponente agora tremendo de preocupação. Estável, respondeu o Dr. Roberto. Mas precisa de absoluto repouso e tranquilidade. Eu quero vê-la. Gustavo deu um passo à frente, mas foi barrado por Dora. Você já causou danos suficientes, rapaz, ela disse, sua voz carregada de proteção maternal. Carolina não precisa de mais estresse agora. Por favor, a voz de Gustavo saiu quase como um sussurro. Eu preciso consertar as coisas. Um silêncio pesado se instalou no corredor. Foi Helena quem o quebrou, surpreendendo a todos. Talvez, ela começou, seu tom calculado, devêssemos todos nos sentar e conversar como adultos. Afinal, há 3 vidas inocentes em jogo aqui. No quarto de Carolina, alheia ao drama que se desenrolava do lado de fora, ela observava o monitor cardíaco que registrava os batimentos de seus bebês. Cada som ritmado era uma prova da força da vida que crescia dentro dela. Vocês são guerreiros, sussurrou, acariciando a barriga. Igualzinho à sua avó. Do lado de fora, na sala de espera, as famílias se reuniam. Alberto tomou a palavra primeiro, sua voz carregada de arrependimento. Há 30 anos cometi um erro terrível com Maria Santos, ele começou. Um erro que assombrou não apenas minha consciência, mas que aparentemente criou um ciclo que se repetiu com nossos filhos. Regina segurou a mão do marido, um gesto que surpreendeu a todos. E eu sempre soube, ela revelou. Sempre soube sobre Maria, sobre o amor que vocês compartilharam. E talvez eu tenha sido tão culpada quanto você ao me calar. Helena observava a cena com olhos astutos. Seu plano inicial de usar a situação para garantir controle sobre o Império Almeida começava a tomar um rumo inesperado. Havia algo na sinceridade daquele momento que a fazia questionar suas próprias motivações. Carolina me contou muito sobre Maria, Dora interveio suavemente. Sobre como ela sempre dizia que o amor verdadeiro, às vezes, precisa esperar o momento certo para florescer. Gustavo, que até então permanecia em silêncio, levantou-se abruptamente. Eu preciso falar com ela, não para pedir perdão. Sei que não mereço, mas para assumir minhas responsabilidades. Para ser o pai que essas crianças merecem. E o seu casamento? Helena perguntou, sua voz surpreendentemente serena. Helena... Gustavo começou, mas ela o interrompeu com um gesto elegante. Não precisa dizer nada. Ela sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez naquela noite. Algumas tradições precisam ser quebradas para que novas histórias possam começar. O nascer do sol começava a atingir o céu de São Paulo quando o Dr. Roberto retornou com notícias que mudariam o rumo daquela história para sempre.
O destino, em sua sabedoria infinita, estava prestes a mostrar que alguns laços são fortes demais para serem rompidos por convenções sociais ou erros do passado. Os dias que se seguiram à noite dramática no hospital trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. O luxuoso escritório de Gustavo nas empresas Almeida permanecia vazio, enquanto seu dono agora ocupava um cargo bem diferente do que havia planejado para sua vida. Mais um banheiro limpo, Gustavo murmurou para si mesmo, observando o resultado de seu trabalho no pequeno estabelecimento comercial onde agora trabalhava como faxineiro. Suas mãos, antes acostumadas apenas a assinar documentos importantes, agora conheciam o peso do trabalho manual. A decisão de Alberto havia sido irrevogável. Para aprender o valor da humildade e da responsabilidade, Gustavo precisaria começar do zero, sem cargo na empresa, sem conta bancária poupuda, sem mordomias. Apenas um emprego básico e a chance de provar que podia ser um homem melhor. Seu Gustavo, chamou Zé, o zelador que se tornara seu mentor involuntário. Tem mais 2 banheiros esperando no segundo andar. No hospital, Carolina continuava em repouso absoluto, mas agora em um quarto espaçoso na ala particular, cortesia de Regina Almeida, que não aceitou negativas dessa vez. Sabe, Regina comentou enquanto arrumava as flores no quarto de Carolina, sua mãe Maria adorava orquídeas também. Carolina observou a elegante senhora que, nos últimos dias, havia se tornado uma presença constante e surpreendentemente reconfortante. A senhora realmente conheceu minha mãe? Regina sentou-se na beira da cama, seus olhos marejados. Conheci. E diferente do que todos pensam, eu nunca a odiei. Na verdade, eu a admirava. Ela tinha uma força que eu, com todo o meu dinheiro e posição social, nunca consegui ter. Do lado de fora do hospital, Dora e Alberto conversavam no café, uma improvável dupla unida pela preocupação com Carolina. Ela é especial, Dora comentou, mexendo seu café. Tem a mesma força da mãe. Maria era assim. Alberto sorriu, perdido em memórias, capaz de enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Enquanto isso, na cobertura dos Montenegro, Helena surpreendia sua mãe com uma decisão inesperada. Vou viajar, mamãe, anunciou guardando seu passaporte na bolsa de grife. Há um projeto humanitário na África que sempre quis conhecer. Acho que está na hora de descobrir quem sou, além do nome da minha família. Mas, filha, e o conselho? As empresas? Beatriz questionou atônita. Talvez seja a hora de construir algo próprio. Helena sorriu, um brilho diferente em seu olhar. Algo que venha do coração, não das obrigações. De volta ao prédio comercial, Gustavo terminava seu turno quando recebeu uma mensagem de Dr. Roberto. Carolina havia autorizado sua visita. Seu coração disparou. Após 2 semanas de espera, finalmente teria a chance de começar a consertar seus erros. No quarto do hospital, Carolina acariciava sua barriga enquanto conversava com seus bebês. Sabem, pequenos, às vezes a vida nos surpreende. Pessoas que achávamos que nos queriam mal podem se transformar em aliados, e aqueles que nos machucaram podem encontrar o caminho da redenção. Dora, que acabara de entrar no quarto, sorriu ao ouvir as palavras sábias de sua protegida. E algumas vezes, acrescentou, famílias são formadas não pelo sangue, mas pelo amor. O sol começava a se pôr em São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Na recepção do hospital, Gustavo ajeitava seu uniforme simples de faxineiro, reunindo coragem para subir ao quarto de Carolina. Em suas mãos, não um buquê caro de flores ou joias, mas algo muito mais significativo. Seu primeiro contra-cheque como trabalhador comum, prova tangível de sua transformação. O destino, em sua infinita sabedoria, havia embaralhado todas as cartas, forçando cada um dos envolvidos a repensar seus valores, suas escolhas e principalmente suas prioridades. A verdadeira riqueza, eles começavam a descobrir, não estava nas contas bancárias ou no poder, mas nos laços sinceros que se formavam nas horas mais inesperadas. O quarto 507 do Hospital São Lucas nunca pareceu tão distante para Gustavo quanto naquele momento. Cada passo pelo corredor era como uma pequena eternidade, o peso do contra-cheque em seu bolso lembrando-o de sua nova realidade. Com licença, ele bateu suavemente na porta entreaberta.
Carolina estava sentada na cama, apoiada em travesseiros, sua barriga de 6 meses mais proeminente do que ele se lembrava. Dora estava ao seu lado, como uma guardiã protetora. "Pode entrar", Carolina respondeu, sua voz calma, mas firme. "Dora, você pode nos dar um momento?" A senhora hesitou por um instante, mas assentiu. "Estarei logo ali fora. Qualquer coisa..." "Eu sei." Carolina sorriu para sua protetora. "Obrigada." Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. Gustavo permaneceu de pé, suas mãos calejadas do trabalho braçal inquietas ao lado do corpo. "Você está diferente", Carolina comentou, observando-o com atenção. "Estou tentando ser diferente", ele respondeu, sua voz despida da antiga arrogância. "Não pelo que perdi, mas pelo que nunca mereci ter." No corredor, Dora encontrou Regina, que chegava com uma cesta de frutas. As duas mulheres trocaram olhares compreensivos e decidiram esperar juntas, compartilhando histórias sobre Carolina. Dentro do quarto, Gustavo finalmente criou coragem para se aproximar. "Posso?" perguntou, indicando a beirada da cama. Carolina assentiu. Ele sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. "Antes de qualquer coisa", ele começou, tirando o contra-cheque do bolso, "quero que você veja isso. Não é muito, mas é honesto. É o começo do que pretendo fazer pelos nossos filhos." Carolina pegou o papel, seus olhos se arregalando ao ver o cargo. "Faxineiro. Seu pai realmente falou sério", ela murmurou. "E foi a melhor coisa que ele poderia ter feito", Gustavo respondeu, surpreendendo-a. "Pela primeira vez na vida, estou conhecendo o valor real das coisas, das pessoas, do trabalho." Naquele momento, um dos bebês se moveu, fazendo Carolina levar a mão à barriga. Sem pensar, Gustavo se inclinou preocupado. "Está tudo bem?" perguntou, sua voz traindo genuína preocupação. "Sim", ela sorriu levemente. "Eles costumam ficar mais agitados no fim da tarde. Quer sentir?" O momento em que Gustavo colocou sua mão, agora áspera do trabalho, sobre a barriga de Carolina e sentiu o movimento de seus filhos, foi como uma descarga elétrica de realidade. Lágrimas que ele nem sabia que ainda podia derramar escorreram por seu rosto. "Me perdoa", ele sussurrou, sua voz embargada. "Não pelo que fiz, sei que é imperdoável, mas me dá a chance de fazer diferente daqui para frente. De ser o pai que eles merecem." Carolina observou o homem quebrado à sua frente, tão diferente do arrogante herdeiro que a havia descartado meses atrás. "Não vai ser fácil", ela respondeu honestamente. "A confiança, uma vez quebrada..." "Eu sei", ele a interrompeu suavemente. "Não estou pedindo para voltar atrás. Estou pedindo para ir adiante, um dia de cada vez." Do lado de fora, Dora e Regina eram agora acompanhadas por Alberto, que chegara silenciosamente. Os três observavam a cena através da porta entreaberta, cada um perdido em seus próprios pensamentos e arrependimentos. "Sabe", Dora comentou baixinho, "às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa." Regina segurou a mão de Alberto, um gesto de conforto e compreensão. "E às vezes é preciso uma geração inteira para consertar os erros do passado." Dentro do quarto, um dos bebês chutou exatamente onde a mão de Gustavo estava, arrancando um sorriso surpreso dele. "Esse deve ser o menino", Carolina comentou. "Sempre foi o mais agitado nos ultrassons." "Menino?" Gustavo perguntou, seus olhos brilhando. "Você já sabe." "2 meninos e uma menina", ela respondeu, permitindo-se sorrir também. "Quer ver as últimas imagens?" Enquanto Carolina mostrava as fotos do ultrassom, explicando cada detalhe que já conhecia de cor, algo novo começava a nascer naquele quarto de hospital. Não era perdão, ainda era cedo demais para isso. Não era amor, esse precisaria ser reconstruído em outras bases. Era algo igualmente poderoso: esperança. A noite caía sobre São Paulo e, com ela, antigas feridas começavam a cicatrizar, dando espaço para novos começos. O destino, sempre sábio em seus desígnios, mostrava que às vezes é preciso desconstruir tudo para reconstruir sobre alicerces mais sólidos. 3 meses se passaram desde aquela tarde no hospital. O pequeno apartamento de Carolina havia se transformado completamente, não apenas pelos móveis novos do quarto dos bebês, presente conjunto de Dora e Regina,
mas pela energia de recomeço que preenchia cada canto. Mais um pouco de canela, Margarida orientava, observando Carolina finalizar mais uma fornada de pastéis na cozinha experimental de sua pastelaria. O segredo está no tempero. A ideia surgira durante uma das tardes de repouso, quando Carolina comentou sobre suas memórias de infância, ajudando a mãe a fazer salgados para vender. Margarida, sempre atenta, percebeu ali uma oportunidade. Você tem talento natural para os negócios e para a cozinha. A senhora sorriu, provando um dos pastéis. Este aqui está perfeito. Do outro lado da cidade, Gustavo terminava mais um dia de trabalho. Suas mãos, agora permanentemente marcadas pelo trabalho duro, organizavam os produtos de limpeza no almoxarifado. Mas seu semblante era sereno, muito diferente da expressão amargurada dos primeiros dias. Filho, a voz de Alberto o surpreendeu. O pai estava parado à porta do pequeno depósito, observando-o com uma expressão diferente no rosto. Pai, o que faz aqui? Vim ver como você está, Alberto respondeu, entrando no ambiente simples. E também vim te fazer um convite. Gustavo terminou de organizar o último frasco antes de se virar completamente para o pai. Que tipo de convite? Quero que você volte para a empresa, Alberto disse, levantando a mão ao ver a expressão de surpresa do filho. Não como executivo, não ainda. Quero que você comece do chão de fábrica, conhecendo cada setor, cada funcionário, construindo seu próprio caminho. Na pastelaria, Carolina recebia uma visita inesperada. Helena, bronzeada de sua viagem à África, entrava no estabelecimento carregando uma pequena mala. Trouxe presentes para os bebês. Ela anunciou sorrindo ao ver a surpresa no rosto de Carolina. E também uma proposta de negócios. Proposta? Carolina perguntou curiosa, enquanto Margarida servia café para todas. Durante minha viagem, conheci vários projetos sociais que trabalham com gastronomia, Helena explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. E seu talento com estes pastéis? Já pensou em expandir? Dora, que acabara de chegar para buscar Carolina, observava a cena com interesse. A transformação de Helena era tão surpreendente quanto a de Gustavo. A viagem havia mudado algo fundamental nela. Expandir como? Margarida perguntou, já imaginando as possibilidades. Uma rede de pastelarias com impacto social, Helena respondeu. Empregando mulheres em situação vulnerável, oferecendo treinamento, creche para as funcionárias. Tenho todo o plano de negócios aqui. Carolina acariciou sua barriga, agora enorme com os trigêmeos de 8 meses, sentindo os bebês se moverem como se aprovassem a ideia. Seria um jeito de retribuir toda a ajuda que recebi quando mais precisei. De volta ao depósito, Gustavo considerava a proposta do pai. Por que agora? Porque finalmente vejo em você o homem que sempre esperei que fosse, Alberto respondeu com sinceridade. Não pelo cargo ou aparências, mas pela essência. Você aprendeu a lição mais valiosa que eu poderia ensinar. Humildade não é fraqueza, é sabedoria. Naquela noite, todos se reuniram na casa de Dora para um jantar especial. A mesa farta tinha os pastéis de Carolina como atração principal. Mas o verdadeiro banquete era a harmonia que agora existia entre pessoas que, meses atrás, pareciam separadas por um abismo intransponível. Regina ajudava a colocar a mesa, conversando animadamente com Margarida sobre receitas antigas. Alberto discutia planos de responsabilidade social corporativa com Helena, genuinamente interessado em suas ideias. Dora supervisionava tudo com seu sorriso maternal, enquanto Gustavo e Carolina compartilhavam as últimas fotos do ultrassom com os convidados. Para nossa futura empresária da gastronomia, Helena ergueu sua taça de suco, fazendo um brinde. E para os 3 pequenos milagres que nos uniram de formas que jamais imaginamos. O aroma dos pastéis recém-fritos preenchia o ambiente, misturando-se com as risadas e conversas. O sol se punha lentamente sobre São Paulo, e com ele, as últimas sombras do passado se dissipavam, dando lugar a um futuro cheio de possibilidades. Carolina observou aquela cena improvável. Sua nova família, construída não por laços de sangue ou convenções sociais, mas por escolhas, perdão e recomeços. Seus bebês se moveram, como se também quisessem participar daquele momento. Logo, logo vocês estarão aqui,
Ela sussurrou para sua barriga, para completar essa história que ainda está só começando. 1 ano depois, o aroma de café fresco e pastéis recém-fritos preenchia o ambiente das Sabores em Sonhos, a mais nova sensação gastronômica de São Paulo. No balcão, Maria Clara, a mais nova dos trigêmeos, dormia tranquilamente em seu bebê conforto, enquanto seus irmãos Pedro e Miguel brincavam no cercadinho instalado no escritório administrativo. Carolina ajustava o avental personalizado com o logo da rede de pastelarias que agora administrava em parceria com Helena e Margarida. O projeto havia crescido além das expectativas. Já eram 3 unidades em pontos estratégicos da cidade, todas gerenciadas por mulheres que, como ela um dia, precisavam de uma segunda chance. Acabei de receber os números do trimestre. Helena entrou na cozinha experimental, sua elegância natural agora combinada com uma simplicidade que a tornava ainda mais bonita. O programa de capacitação já formou 50 mulheres, e a lista de espera só aumenta. E pensar que tudo começou com uma fornada de pastéis, Margarida comentou, orgulhosa, enquanto ajustava a temperatura das fritadeiras industriais. Do lado de fora, um carro simples estacionou. Gustavo, vestindo o uniforme da fábrica das empresas Almeida, entrou pela porta dos funcionários, um hábito que manteve mesmo depois de ser promovido a supervisor de produção. Seu rosto ainda guardava traços do antigo charme, mas agora havia algo mais, uma dignidade genuína conquistada com trabalho duro e honestidade. Vim buscar as crianças para o passeio no parque, ele anunciou, parando para dar um beijo carinhoso em Carolina. O relacionamento deles havia se reconstruído lentamente, tijolo por tijolo, baseado em respeito mútuo e compreensão. Não esquece que hoje é o jantar na casa da Dora, Carolina lembrou, ajeitando a gravata torta dele, um gesto que se tornara rotineiro e carinhoso entre eles. Como poderia esquecer? Ela já mandou 3 mensagens lembrando que é o aniversário dela. Ele riu, pegando Maria Clara com cuidado para não acordá-la. Dora, que chegava naquele momento carregando mais uma remessa de seus bolos caseiros, agora parte do cardápio oficial da casa, sorriu ao ver a cena. E é melhor ninguém atrasar. Regina já confirmou que vem com o bolo de chocolate e Alberto prometeu sair mais cedo do trabalho. A tarde avançava em São Paulo e a Sabores em Sonhos fervilhava de atividade. Na cozinha, mulheres de diferentes histórias e backgrounds trabalhavam em harmonia, suas risadas se misturando ao som das fritadeiras e ao burburinho dos clientes. Na parede principal, uma foto chamava a atenção. Os trigêmeos recém-nascidos no hospital, rodeados por toda a família improvável que se formou ao seu redor. Ao lado, emoldurado com carinho, o primeiro avental que Carolina usou na pastelaria de Margarida. Às vezes penso na sua mãe, Regina comentou baixinho para Carolina, enquanto ajudava a organizar os doces na vitrine. Maria teria tanto orgulho de você. Carolina sorriu, sentindo aquele aperto bom no coração. Ela está aqui de alguma forma. No tempero especial dos pastéis, nas histórias que a senhora conta para as crianças, no amor que construímos apesar de tudo. No final do dia, enquanto fechavam a loja, Helena finalizava os últimos detalhes do contrato de abertura da 4ª unidade. Essa seria administrada por uma ex-executiva que, inspirada pela história delas, decidiu recomeçar a vida após anos presa em um casamento infeliz. Nunca imaginei que abrir mão do que eu achava que queria me traria exatamente o que eu precisava. Helena refletiu, observando o movimento da cidade através das janelas da loja. Na casa de Dora, a mesa já estava posta para a celebração. Alberto e Regina chegaram cedo para ajudar nos preparativos, trazendo não apenas o bolo prometido, mas também novidades sobre a expansão do programa social das empresas Almeida, agora focado em apoiar pequenos empreendedores. Quando todos finalmente se reuniram para o jantar, Dora olhou ao redor da mesa com olhos marejados de felicidade. Os trigêmeos, agora com 1 ano, enchiam a casa com suas risadas e travessuras. Gustavo e Carolina trocavam olhares cúmplices enquanto tentavam fazer Miguel comer seus legumes. Helena discutia com Margarida novas receitas para o cardápio, enquanto Alberto e Regina embalavam Maria Clara, que havia adormecido nos braços do avô postiço. Sabe,
Dora comentou, servindo mais uma fatia de bolo para Carolina. Às vezes, os maiores tesouros da vida vêm disfarçados de desafios. É preciso coragem para enfrentá-los, sabedoria para aprender com eles e amor para transformá-los em bênçãos. A noite paulistana brilhava através das janelas e o aroma de café fresco se misturava com risadas e conversas. Nas Sabores em Sonhos, as luzes já estavam apagadas,